Prontinho, gravando. Vou compartilhar aquele material. E eu sei que isso vai fazer falta lá adiante, então eu preferi ir retomando nesse momento de atendimento ao aluno, tá? Então, aqui, porque a gente viu ali a função composta? Porque nós precisamos saber derivar uma função composta. E a derivada de uma função composta nós vamos fazer por meio da regra da cadeia, que alguns alunos comentaram na aula passada. Mas como era o primeiro encontro remoto, eu não quis trazer muita coisa. E realmente, vendo depois, né, ficou bastante coisa para quem ainda não tinha o cálculo, né? Eu espero que esses alunos voltem para a aula de hoje, né? Que eles não fujam do nosso cálculo. Então, na regra da cadeia, nós vamos ter a y igual f de u e a u igual a g de x. Que isso significa, né? Que nós temos uma composição, ó, a f ela é composta pela u, então nós temos duas funções. Então, como que nós vamos derivar? Tem uma regra para derivar, isso que é o legal, né? Mesmo que seja algo um pouco mais complexo, a maioria nós temos fórmulas para poder fazer esses cálculos. E tem também as tabelas que eu vi que já rolou ali no grupo, né, do WhatsApp, tabela de derivada, tabela de integral, e esses são os materiais que vocês podem consultar e devem consultar, né? Então, a gente vai fazer a regra da cadeia dessa função composta por meio de... quando a gente fala em derivada, eu vou usar sempre assim a linha, tá? A gente pode usar d sobre dx, lembram que eu comentei sobre as notações, né? Mas eu prefiro usar a forma mais simplificada possível, justamente nesse momento assim de aula remota. Então, aqui a gente vai ter y', então é a derivada. Quando a gente fala y', a gente está falando de derivada. Igual, nós vamos ter que fazer a derivada da f de u, certo? Então, a gente vai derivar só a f e vamos manter o u aqui, vezes a derivada do u. O que isso significa, né? Significa que nós temos aqui a função y igual, tá? Dentro do parênteses, nós temos uma função que está elevada a outra função, certo? É como se fosse um u na p, vocês já devem ter escutado isso, né? U na p vezes u', essas questões assim. Então, a gente vai ter que fazer o que aqui, né? A gente vai derivar esse 7, lembram? Ele cai aqui para frente, certo? E no expoente, nós subtraímos 1 na derivada, né? Então, 7 menos 1, 6. Ó, e o u repete, é o que está dentro do parênteses, tá? Vezes a derivada do u. Daí, sim, eu vou olhar aqui para dentro e vou derivar. A gente já viu aqui a derivada da função potência, né? X ao quadrado, o 2 cai para frente, ó, multiplicando, ele cai aqui para frente, coloquei aqui, e nós subtraímos 1 no expoente, certo? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de menos 5x é menos 5. E a derivada da constante é 0, desculpa. A derivada de uma constante é 0. Boa noite, Natanael, tudo bem? Então, aqui a gente está aplicando a regra da cadeia. Nós podemos, tá? Se parasse aqui, tá ok, mas nós podemos organizar melhor, nós podemos fazer a distributiva desse 7 com 2x menos 5, certo? Então, vai ficar 7 vezes 2x, vai dar 14x. E 7 vezes menos 5, menos 35, vezes essa função aqui que está elevado na 6. Aqui a gente pode... Olá, boa noite. Aquele 2x menos 5 saiu da onde mesmo? Só que eu me perdi ali. A derivada do que está aqui dentro, ó. Vou repetir, tá? A gente tem aqui a função y, deixa eu voltar aqui, peraí. Ó, essa é a função composta que nós precisamos derivar. Então, nós temos aqui a f, tá? Que ela está elevada na 7. Aqui dentro é a nossa u, certo? Então, o que a gente precisa fazer, tá? Duas coisas. A gente vai ter que derivar o que está aqui dentro, que vai ser o u'. E a f' é o 7 caindo para frente, que é o u na p que a gente fala, né? É o 7 caindo aqui para frente e subtraindo 1 no expoente. Então, ó, derruba o 7 aqui para frente multiplicando,
certo? E diminui 1 no expoente. Então, aqui a gente fez a F'. Isso é fazer a F'. E mantém o U. O U é tudo que está aqui dentro, ó. Tudo que está aqui dentro. Vezes o U'. Então, a gente precisa derivar o que está aqui dentro, tá? Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 5x é menos 5, e a derivada da constante é 0, daí eu não botei. Certo? Aí depois eu fiz a distributiva aqui do 7 com 2x e do 7 com menos 5. Aqui a gente poderia abrir e fazer o binômio de Newton, mas aqui para mim já está ótimo. Se parasse aqui também, tá? Também não teria problema. Eu sei que dá vontade de abrir e fazer isso aqui, mas não é o momento. A ideia é a gente aprender a aplicar a regra da cadeia. Boa noite, Gerry. Boa noite, Vinícius. Pode falar. Por que você não multiplicou 7 pelo x ao quadrado menos 5x mais 7? Porque ele está elevado na 6. Eu precisaria multiplicar por ele mesmo 6 vezes por ele mesmo, para depois multiplicar pelo 7. O 2x menos 5, o expoente aqui é 1, né? Daí eu posso fazer a distributiva. Ah, entendi. Obrigado. Entendeu? Isso aí. Vamos tirando a dúvida, esse é o momento. Vamos lá. Se eu souber responder, eu vou respondendo, tá?